Em Salvador, o Colorado desperdiça uma grande oportunidade de subir na tabela. E o responsável principal o atende pelo nome de Alexandro Bernabei, que colocou tudo a perder com um erro irresponsável, que pode custar caro também no final de semana. Eu quero falar também, gente, sobre uma preocupação com o zagueiro Vitão, que pode ter uma lesão grave e desfalcar o Inter nos próximos jogos. Eu te conto tudo o que aconteceu lá em Salvador depois da derrota do Inter e já começamos a projetar o duelo contra o Fluminense depois da vinheta. Tudo bem, gente? Muito por formalidade, né? Mas vamos lá, vamos atualizar as últimas informações do Internacional. O Colorado que perdeu para o Bahia por 1-0 em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro e perdeu a oportunidade de subir pelo menos 2 posições na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Colorado permanece, né, como um postulante à zona de rebaixamento, não que mudasse muito, né, o empate, mas o Inter, 14º colocado, tem 35 pontos. E agora, né, o mesmo número de jogos em relação, né, ao Vitória, que é o 17º colocado, mas ainda com partidas a menos em relação ao Santos e o Atlético Mineiro. Então, tudo já vira o foco para o final de semana, onde no sábado à tarde o Colorado encara o Fluminense no estádio do Maracanã. E mais uma decisão naquelas, né, que o Inter vai precisar fazer para tentar aí chegar no número mágico para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos atualizar tudo o que aconteceu lá na Arena Fonte Nova em Salvador, em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com seu veículo. E você já sabe, né, multa parada pode te dar um problema danado, pode virar aquela bola de neve e tu ficar, né, enrolado com o teu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão. Então entre no app da Zapay, baixa agora, que tá aqui na descrição do vídeo, e paga, né, tuas multas, licenciamento, IPVA, tudo de forma parcelada no cartão de crédito, e ainda por cima lá tem o cupom COLAR20, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento no app da Zapay, tá bem? ZAPAY são meus parceiros aqui dentro do canal, tá certo? Turma, quero começar falando um pouquinho sobre o jogo, tá? Afinal, a gente falou bastante durante a semana, né? Falei aqui no Vozes, falei também no AM Colorado, falei no meu canal que eu entendia a escalação do Ramon Dias, que pegou, né, um time totalmente desfacelado e tentou montar um Inter competitivo, né? Um Inter que compete fisicamente, um Inter que é bem protegido defensivamente, e esse foi o cenário que a gente viu no primeiro tempo do jogo. Eu gostei da postura e da atuação do Inter no primeiro tempo. É claro, né? Tô pegando como régua de atuação, uma régua medíocre, dentro do que o Inter está apresentando em relação a ele mesmo. Foi uma partida bem razoável do Internacional, que teve as suas oportunidades para fazer 1-0, em especial, né, no comecinho da partida, com algumas bolas ali, né? Teve um chute do Bruno Gomes, teve, né, uma bola também do Rafael Borré, que estava em condição de impedimento, e daqui a pouco, se ele faz o gol, o lance poderia ir para o VAR, e daqui a pouco tem uma discussão se a bola veio do zagueiro ou não. Tem ainda, né, uma chance clara do Vitinho na reta final do primeiro tempo, onde ele faz uma jogada individual espetacular e fica em condições de fazer 1-0, e o goleiro Ronaldo faz uma baita defesa. Só que aí, gente, entra o que eu falo também sobre a responsabilidade dos jogadores nesse momento delicado do Inter. Um erro individual do Bernabei colocou simplesmente tudo a perder. Porque, cara, se o Inter vai para o intervalo com um 0-0, jogando bem, né, não dando grandes oportunidades para o Bahia, claro, né, que o Bahia, pela qualidade que tem, pelo coletivo mais bem montado em relação ao Internacional, ia se impor no jogo, teve, né, defesas do Ivan, teve, né, uma chance que acho que é o Sanabria chuta, né? O Ivan espalma nos pés do Michel Araújo, dá sorte, né, que a bola bate nele e vai para a linha de fundo. Mas assim, cara, o Inter tava fazendo um jogo controlado lá na Arena Fonte Nova. E aí o Bernabei, cara, com um erro estúpido, um erro juvenil, um erro que eu tenho vários adjetivos para colocar aqui, faz um pênalti imbecil. Um pênalti que coloca tudo a perder no jogo. Porque tu traz o Bahia para dentro do Inter com um gol na reta final do jogo, que desmobiliza o vestiário do Internacional no intervalo. Tu é obrigado a sacar o Bernabei, né, porque ele seria expulso no segundo tempo, para colocar um garoto de 17 anos para estrear profissionalmente num jogo difícil, num jogo com o Inter perdendo. E, além de tudo, tu toma o gol, né? Da forma como foi, o Ivan defende o pênalti, vem o rebote, o William José perde o rebote e tem uma terceira tentativa para fazer o gol. Então, cara, tá tudo errado nesse setor defensivo do Inter.
coisas que a gente não tem como admitir. É um problema grave, né, que tem o Internacional e ele é individual também. Contra o Mirassol, a gente falou muito da derrota do Inter, né, no interior de São Paulo, e por mais que o Inter teve problemas defensivos, né, no final das contas o Inter começou a perder esse jogo no erro individual do Antony. Então assim, né, o Antony colocou as coisas a perder lá em Mirassol. Hoje o Bernabéu coloca tudo a perder, porque era um empate que era importante para o Inter. Com 1 ponto, jogando quase nada, o Inter estava ultrapassando 2 times na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Então é claro que isso faz diferença. E agora tu também joga uma pressão pro jogo do sábado. Afinal, o Bernabéu levou o 3º cartão amarelo, tá suspenso. E o Alisson, né, num lance acidental, né, e, cara, de um garoto que tá começando, foi expulso no jogo. Então tu já perdeu 2 laterais esquerdos. O Brian Aguirre, que costumeiramente é uma alternativa, ou era uma alternativa com o Roger Machado, tá fora, né? Rompeu a fáscia plantar, né? E tá fora do jogo. Então já é um problema também para o Internacional, né? Esse duelo no final de semana. Mas de qualquer forma, né? O Inter acabou perdendo o jogo muito nesta falha individual do Bernabéu. O Ramon Dias até tenta, né? Algumas soluções. Tenta o próprio Prado, tenta o Alisson, tenta depois, né? Do Raikkonen. Mas a verdade, né, que o Inter passou longe de levar perigo no segundo tempo, né, muito porque se abateu por conta do gol, muito porque teve um jogador expulso depois e porque o Bahia começou a controlar o jogo quando fez 1-0. Então, isso impacta, óbvio, né, no desempenho do time. O Inter, como eu disse, né, 14º colocado, 35 pontos. O que a gente faz agora no final de semana? Tem alguns jogos que a gente fica de olho, em especial 3 jogos, tá? Vou computar 3 jogos. O primeiro, o duelo entre o Ceará, que joga, né, contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV. Então, seria o ideal aqui o empate entre os dois, tá? Até porque o Ceará está um pouquinho à frente do Inter e o Atlético Mineiro está abaixo. Vitória e Corinthians jogam também no sábado. Se o Vitória ganhar o jogo do Corinthians, né, pode encurtar para 1 ponto a distância do Inter para a zona do rebaixamento. E também, gente, a gente fica de olho no domingo aí, né, não no sábado, o jogo entre Botafogo e Santos. Aqui seria crucial uma vitória do Botafogo nesse duelo, né, lá no Rio de Janeiro. Então, além de tudo, né, o Inter vai jogar, né, contra o Fluminense que está pressionado depois da derrota no Clássico contra o Vasco, mas enfim, não é problema nosso, né? O Inter vai ter que achar um jeito de trazer uma vitória ou de empatar o jogo e começar a reagir também dentro do que já vem fazendo no Campeonato Brasileiro, em especial depois da chegada do Ramon Dias. Falando em Ramon Dias, gente, eu quero atualizar um pouco do que ele disse, né, no pós-jogo, na entrevista coletiva lá na Arena Fonte Nova. A equipe taticamente fez um bom primeiro tempo, criou chances para fazer gol e o pênalti foi uma jogada pontual. Ele destacou isso também, tá? De que o Inter perdeu, ele falou, né, muito sobre esse lance pontual que na concepção dele foi o que deu a vitória pro Bahia. Ele também falou, gente, se apegou muito, né, na possibilidade de retornos contra o Fluminense. Por mais que ele não vai ter um lateral esquerdo, ele vai ter a volta do Alan Patrick, ele estava muito confiante nisso, e também na volta do Carboneiro, que dá outra cara ofensivamente para o Inter. O Inter vai conseguir agredir o adversário, o Inter vai conseguir ter uma opção de jogo, né, no segundo tempo, para modificar uma partida, para mudar o cenário do jogo. Então isso também foi bem pontuado pelo Ramon Dias, que foi perguntado também sobre o rebaixamento, tá? E falou o seguinte: nós não pensamos no rebaixamento, e não com desprezo, tá? Ele falou que o foco principal tem sido em fazer a equipe melhorar e jogar bem. Melhorar e ter novos jogos. Vamos ter momentos complicados, mas tenho confiança na evolução da equipe. Hoje precisei colocar 3 meninos saindo do banco de reservas. São momentos em que preciso do plantel. Estou preocupado, mas contente com a resposta que o Inter vem dando. Eu entendo o ponto do Ramon Dias aqui, cara. Acho que o Inter, dentro do que se propôs hoje, fez um jogo razoável e se não fosse, né, um erro estúpido individual, poderia ter saído com um resultado melhor. O grande ponto para mim também, gente, é a zica que o Inter tá, né? Afinal, o Inter perdeu jogadores importantes aí para esse duelo. Já não tem o Rocher, não tem aí o Alan Patrick, não tem o Alan Rodrigues. E ao que tudo indica, hoje perde Vitão também. Vitão saiu da Arena Fonte Nova com uma imobilização no joelho esquerdo, num lance que obrigou ele a ser sacado ainda no primeiro tempo para a entrada do Cleiton Sampaio. E bom, né? A partir daí, gente, a gente viu um problema no Internacional, que é o que será o Vitão a partir de agora. O que me disseram logo após o jogo é que o Vitão tem uma suspeita de lesão no joelho, e essa lesão pode ser ligamentar.
A gente torce para que não e há indícios de que não é. Mas pode ser uma lesão, por exemplo, que tira o Vitão desta temporada. Não necessariamente por 8, 9 meses, mas pode tirar por um período significativo, né, dos jogos do Internacional, e aí é o nosso melhor zagueiro, né? Se não jogar o Vitão, por exemplo, contra o Fluminense, o Cleiton Sampaio é o candidato. Ou pode ser uma zaga que desmancha a linha de 5 e tenha Mercado e Juninho e o Vitor Gabriel como um lateral esquerdo. Já é um time bem mais enfraquecido do que, né, foi o jogo de hoje contra a equipe do Bahia. Então, assim, são problemas, né? O Vitão passará por reavaliação médica e a gente torce, né, para que nesta quinta-feira não seja confirmada nenhuma lesão mais grave no nosso melhor defensor. Tá bem? Quero te ouvir também, gente. Afinal, deixa no comentário, né, o que tu achou do jogo, o que tu tá projetando aí para os próximos jogos do Inter. E não esquece, né, de palpitar lá em kto.bet.br. Eu tava confiante numa vitória do Inter, acabou não dando. E bom, né, a gente agora fica de olho em outros jogos, né? Final esta quinta-feira é de semifinal da Copa Libertadores da América entre LDU e Palmeiras. Jogo em Quito, né? A LDU do Thiago Nunes, talvez a grande surpresa dessa Libertadores. O Palmeiras, que é um time muito competitivo. Então a gente tem esse jogo para palpitar lá em kto.bet.br. Lembrando que a KTO é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá bem? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!